Boa noite, pessoal. Muito boa noite nesse domingo maravilhoso, noite estrelada do dia 16 de agosto. Iniciando mais uma live aqui no canal Mente Quântica. Boa noite a todos. Eu sou o José Fernando Pinto, sou advogado, poeta e colaborador aqui do canal Mente Quântica. E hoje estarei com vocês aqui até às 22 horas, falando sobre os direitos do cidadão. O canal Mente Quântica, com seu conteúdo maravilhoso voltado para o crescimento humano, traz agora esse novo quadro. Aos domingos, nós estaremos aqui 2 vezes por mês, que se chama Conheça o Seu Direito. Um momento para falarmos um pouco dos direitos que muitos possuem e às vezes desconhecem. Então aproveitem o conteúdo do canal Mente Quântica. O Mente Quântica traz uma série de profissionais voltados para ajudar no crescimento humano. Tá? Então temos aqui músicos, terapeuta, o terapeuta Léo Manfroy, que terminou uma live maravilhosa há pouco. Temos meditação, yoga, e agora falando um pouquinho de direito também. Hoje falaremos um pouco sobre direito previdenciário e o atendimento no INSS em tempos de pandemia, principalmente. Para falar sobre o assunto, eu terei aqui o Dr. Luiz Henrique de Vasconcelos, do escritório Vasconcelos Advocacia Previdenciária, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e ele vai falar um pouco sobre o seu conhecimento desse assunto tão importante, principalmente em tempos de pandemia, que são os direitos dos cidadãos. Antes de iniciar, eu quero agradecer mais uma vez o canal Mente Quântica pela possibilidade desse momento, por conferir ao nosso escritório a possibilidade de ajudar um pouco com informações. Quero agradecer ao Léo Manfroy, que é colaborador e terapeuta aqui do canal, terminou uma live maravilhosa agora e tem nos ajudado bastante. E quero agradecer a todos vocês, seguidores. O canal é feito para vocês. Bom, para iniciar, eu vou ler um texto aqui bem sucinto, que traz um pouquinho dessa coisa do direito. E em seguida a gente chama o Luiz Henrique. O texto se chama As Árvores. E ele diz assim: a inquietação na floresta. Há um problema com as árvores, pois os bordos querem mais luz do sol e os carvalhos ignoram seus argumentos. O problema com os bordos, e eles estão totalmente convencidos de que estão certos, é que eles dizem que os carvalhos são muito altos e capturam toda a luz. Mas os carvalhos não podem evitar seus sentimentos. Se eles gostam do jeito que são, eles se perguntam por que os bordos não podem ser felizes em nossas sombras. Há problemas na floresta, e as criaturas todas fugiram, enquanto os bordos gritam opressão, e os carvalhos apenas mexem as cabeças. Então, os bordos formaram uma associação e exigiram direitos iguais. Os carvalhos são muito gananciosos, nós os faremos nos dar a luz. Agora não há mais a opressão dos carvalhos, pois aprovaram uma lei nobre, e as árvores são mantidas todas iguais, por machadinhos, machados e serrotes. É um texto do Newport, que hoje escreve suas poesias no céu. Mas é um texto que eu trouxe porque fala dos direitos, da importância de conhecermos os nossos direitos. E para falar sobre direitos, eu chamo o nosso amigo Luiz Henrique de Vasconcelos. Luiz, eu estou te aguardando para a gente começar a falar sobre o nosso assunto. Boa noite a todos que estão chegando. Alô, Luiz Henrique, estou te aguardando. Boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Boa noite, meu colega José Fernando. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Como é que está meu som? Chegando bem aí?
Tá ótimo, excelente. Então, assim, se apresente aqui para os seguidores do Mente Quântica, por favor. Meu nome é Luiz Henrique Vasconcelos, eu sou advogado, venho trabalhando no ramo previdenciário há 15 anos. Estou aqui com o meu sócio e amigo José Fernando Pinto, e nós estamos aqui a convite e em colaboração ao canal Mente Quântica para conversar um pouco sobre previdência social. E eu quero, desde já, agradecer a todos que estão aqui presentes por dedicar esse final de noite de domingo para isso, né? Tem outros atrativos e nós vamos estar aqui dedicando para falar um pouco sobre previdência. E eu quero dizer que é com muita satisfação que a gente tem a oportunidade de fazer essa transmissão, e eu quero enfatizar esse agradecimento ao canal Mente Quântica, que, como vocês podem ver aí na bio, ele tem uma diversidade de conteúdos para transformar a sua vida com paz, equilíbrio e harmonia. Então vocês podem prestar atenção nisso, tá? Nós estivemos debatendo sobre perguntas e respostas sobre previdência social. Muitas pessoas fizeram muitas perguntas, a gente verificou quais são as principais dúvidas dos segurados, mas a gente achou importante falar um pouco sobre previdência social como um todo, antes disso, uma proteção social como uma introdução, para que fique bem claro para todos a importância da previdência social. Eu quero enfatizar isso, antes de a gente entrar em algumas perguntas e respostas, porque nós estamos vivendo um momento crítico de retrocesso social, né? Nós não estamos aqui para entrar em cenário político, nada disso, nós queremos discutir fatos concretos, né? E é bom a gente reforçar o conceito do que é a proteção social, a previdência social. Há uns dias atrás, nós fizemos uma postagem no nosso canal do Instagram, Escritório Vasconcelos, que nós colocamos a seguinte frase: aposentadoria não é gasto público, é proteção social e garantia de vida com dignidade para o trabalhador. Então, porque a gente vê que a aposentadoria vem sendo, o benefício de um modo geral da Previdência Social vem sendo encarado como um gasto público, e a gente acredita que tem outros gastos públicos que podem ser contidos e sem reduzir os direitos sociais, né? Então eu queria fazer uma pequena abordagem rápida sobre como que foi a evolução da proteção social no mundo, porque hoje é muito fácil falar sobre aposentadoria, proteção social, uma responsabilidade do Estado, mas uma coisa que nem sempre existiu. Foi conquistada a duras penas e ao longo da história. Então, quando a gente fala em proteção social, é muito importante a gente compreender o que é isso, o que é proteção social. E de quem é a responsabilidade de promover a proteção social, né? O artigo 6º da nossa Constituição, ele prevê como direito social, além de saúde, educação, segurança, a previdência social. Então a previdência social é um direito social assegurado na Constituição. Basicamente, a proteção social, ela existe para amparar o trabalhador contribuinte e seus familiares, que são os beneficiários. Então, para amparar quando? Quando eles são vítimas de risco social, que são o quê? Acidente, doença incapacitante, velhice, viuvez em caso de pensão. Então é o seguinte, enquanto os trabalhadores, pais e mães, estão produtivos, eles sustentam sua família, contribuem para a Previdência, mas quando eles ficam incapacitados, quando sofrem com o risco social, seja por doença, velhice, aí deve entrar a cobertura da Previdência Social, né? Então, mas nem sempre foi assim. Se a gente avaliar a história, analisar a história da proteção social no mundo, é interessante observar que na antiguidade a proteção social não existia assegurada pelo Estado, como nós temos hoje. Ela era basicamente feita entre particulares. A proteção social era limitada, por exemplo, na Roma Antiga, a proteção social era limitada a associações entre amigos. Hoje eu ouvo muito falar entre ação entre amigos, ou entre familiares, né? Grupos familiares. Já na Idade Média, eles foram criando aquelas chamadas corporações de ofício entre artesãos, eram os artífices, né? Chamadas guildas, que faziam também suas ações entre partícipes. É interessante observar que essa palavra guilda é uma palavra que estava muito em desuso, já estava esquecida.
E hoje, em tempos de internet, a gente vê essa palavra voltar a ser usada entre jovens em clãs de jogos online. Então eu converso, por exemplo, com jovens e eu vejo eles falando em guildas, e muitas vezes eles nem sabem que esse termo já foi muito usado no passado em corporações de ofício na Idade Média. Né? Hoje são os clãs de jogos online nas redes sociais, Free Fire, etc. Né? Mas depois, com a Revolução Industrial, nós podemos dizer que depois que intensificou-se essa relação de capital versus trabalho, e com as jornadas de trabalho no início muito extensas, a força de trabalho era explorada à exaustão e havia poucos direitos trabalhistas assegurados, nós podemos dizer que o risco social ele foi se intensificando. Né? Então, acidente de trabalho, doença incapacitante, maternidade, viuvez, famílias desamparadas, não tinha uma proteção social efetiva. Então, a proteção social foi aos poucos passando a ser assumida como obrigação dos estados a partir da Idade Moderna, principalmente após a Revolução Industrial. Começaram a surgir essas previsões de proteção social nas constituições de Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí que foi surgindo essa previsão de direitos sociais como direitos humanos. Né? Então, existe uma frase famosa do chanceler alemão, Otto von Bismarck, que ele dizia o seguinte: por mais caro que pareça o seguro social, ele é menos gravoso que os riscos de uma revolução. Sim. Então, é claro que a proteção social ela foi sendo assumida pelos estados, até mesmo por exigência da própria sociedade, né? E o controle social. E esse texto que eu trouxe falou exatamente disso, que a busca do seu direito, do conhecimento do seu direito, e uma revolução para garantir os seus direitos. Claro que hoje nós estamos numa situação que nós não precisamos fazer uma revolução para garantir o atendimento junto à Previdência Social, mas em tempos de pandemia as coisas tomaram um rumo um pouco diferente do usual. Né? Então é importante você falar disso, da questão histórica, da garantia dos direitos, e agora vamos falar um pouco do que a gente faz no dia a dia para garantir um pouco desses direitos, principalmente em tempos de pandemia. Né? Numa situação que nós, que já somos experientes, não tínhamos vivido ainda. Né? Então, assim, você fez essa belíssima introdução e agora eu quero te desafiar com uma pergunta que eu ouço sempre. Como está funcionando o INSS em tempos de pandemia? O INSS está funcionando, Luiz, adequadamente? Tem funcionado ou não? Então, hoje, se eu quero solicitar um benefício, qualquer aposentadoria, auxílio-doença, qual que é o procedimento? Bom, como todos os órgãos públicos, né, hoje, a Justiça e outros órgãos, o INSS está fechado. Né? O que eles fizeram foi ampliar o leque de serviços que podem ser feitos pela internet e pelo site Meu INSS. Eles já vinham aos poucos disponibilizando esses serviços no site, né? Serviços que antes eram feitos só presencialmente, passando a poder ser feito online, né? O que eles fizeram nessa época de pandemia, na agência, se você for na agência da Previdência hoje, está fechada, só tem alguém lá de plantão para dizer que o atendimento é só online, somente para direcionar, né? Então, eles, em princípio, prorrogaram o fechamento das agências até o dia 21 próximo. Está previsto uma abertura gradual de atendimento a partir do dia 24, só com hora marcada. As agências vão ficar abertas de início, no máximo 6 horas por dia. Mas esses serviços que passaram a ser feitos online vão poder continuar sendo feitos online no site. Esse prazo de fechamento das agências foi prorrogado várias vezes desde o início da pandemia, então, se for prorrogado novamente, se não for prorrogado novamente, vai ser dessa forma, vamos acompanhar. Mas o cidadão ele pode se cadastrar no site meuinss.gov.br, lá ele vai cadastrar na plataforma do governo, que o governo está unificando os serviços públicos, na plataforma gov.br. E lá você faz um cadastro de senha, pode baixar o aplicativo, é o mesmo plataforma onde você pode tirar uma carteira de motorista online, e estão fazendo reconhecimento facial para cadastro de senha, vários serviços. Mas, lógico que... Isso começou agora, Luiz, na pandemia, ou o INSS já vinha atendendo dessa forma no período anterior? O INSS já vinha fazendo alguns serviços online, migrando aos poucos para o online, mas nessa pandemia eles ampliaram o leque de serviços que pode ser feito online. Tá? Okay. Então, um exemplo disso, se a pessoa precisar de fazer um requerimento de benefício por incapacidade, que você falou aí de auxílio-doença,
que hoje, com a reforma da Previdência, teve um nome um pouco modificado para auxílio por incapacidade temporária, né? Eles, por enquanto, não estão fazendo perícia. Você pode apresentar, o segurado pode apresentar os documentos, aqueles documentos com atestado médico, eles têm que ter uns certos requisitos. Basicamente, são 4 requisitos que são sugeridos. Eles, se aquele atestado passar na perícia prévia do INSS, feita apenas documental, ele vai ser dado um benefício como uma forma de adiantamento de um salário mínimo. Então, isso é um ponto questionável, porque se o cidadão tem um salário médio de 3 mil, 5 mil, 4 mil, ele vai ter no máximo R$ 1.000 de início, né? Mas vai ser dispensado de perícia, embora os documentos vão ter que cumprir certos requisitos. Basicamente, no atestado médico, eles vão verificar se o atestado foi assinado por um médico identificado com o registro no Conselho de Medicina, se lá determina o código da doença com as suas especificações, se lá eles colocaram o prazo da incapacidade. Então, se ele cumprir esses requisitos, e uns requisitos formais, vamos dizer assim, o INSS pode antecipar esse benefício e uma perícia vai ser feita a posterior, né? São medidas emergenciais feitas na pandemia, no período da pandemia. Ô Luiz, e se esse segurado não possuir acesso à internet, a esse meio eletrônico, e por uma eventualidade qualquer não possa fazer, nem ele, nem o filho, esse segurado perde esse direito, como é que ele faz? O que ele tem que fazer? Olha, Um advogado pode fazer para ele, alguma coisa assim? pode. Ele pode fazer por procuração, né? Tem certos serviços que podem ser feitos sem cadastro prévio de procuração no INSS, como era exigido antigamente. Hoje, por exemplo, a prova de vida, o INSS, a prova de vida podia ser feita por procuração, desde que essa procuração fosse previamente cadastrada no INSS. Agora, o segurado, por exemplo, acima de 60 anos, que tem que fazer uma prova de vida, vai vencer o período nessa época de pandemia, é lógico que o INSS andou prorrogando até 30 de setembro, ele não vai cancelar benefício por prova de vida, por ausência de prova de vida. Mas, se aquelas pessoas que já estavam com o benefício cessado por falta de prova de vida antes da pandemia, aí já a situação já é outra. Não está amparada por esse prazo até 30 de setembro. Porém, eles fizeram a possibilidade de fazer a procuração. Então, quem tem acima de 60 anos pode fazer a prova de vida por procuração, sem que essa procuração tenha sido previamente cadastrada no site do INSS. Ok. Luiz, uma outra dúvida muito comum é o segurado, utilizando todo esse aparato que ele tem agora, tecnológico, fez um pedido de benefício, aposentadoria por idade, por exemplo. E agora, durante a pandemia, o INSS fez uma exigência. Tem que ser cumprida essa exigência. E as agências estão fechadas. Qual que é o procedimento para esse segurado com essa situação? A resposta, cumprimento de exigência, normalmente a apresentação de alguma documentação extra, ela pode ser feita no site Meu INSS, pode ser feita online. E uma situação de pandemia é que eles abriram mão de autenticação de documentos. Então, nessa época, o INSS não vai exigir, ele vai dispensar a autenticação de documentos para cumprimento de exigência. Esse cumprimento de exigência pode ser apresentação de documentos do tipo certidões de nascimento, identidade, atestado médico, no caso de incapacidade. No caso de aposentadoria especial, formulários PPP, que é o formulário de atividade insalubre. Então, de um modo geral, documentos que têm que ser apresentados em exigência podem ser feitos online. O INSS está falando em criar um sistema para daqui à frente, o drive-thru, vai ter um local que você poder depositar um documento lá na agência, né? Uma caixa. Então, eles estão criando alternativas, mas então nós estamos observando como é que isso vai funcionar. Uma coisa que a gente tem que observar é que a intenção pode até ser boa, mas a gente ainda vê muita instabilidade no funcionamento do sistema informatizado do INSS, e a gente vai sofrendo um pouco com isso. Tá? Luiz, é muito comum o pessoal reclamar também do tempo para atendimento desses pedidos. Então, um pedido de benefício que era respondido aí em 2 meses, em alguns casos em 45 dias, hoje segurados
reclamam que tem um ano que fez um pedido de benefício, isso foi antes da pandemia, inclusive, então não é a pandemia justificativa para essa demora, mas o segurado que em 2019 fez um pedido e até hoje não teve resposta, o que ele tem que fazer? Qual que é a opção viável para esse segurado? Ficará aguardando ou não? Bom, a gente sabe que tem segurados que entraram com pedidos de benefício na Previdência e alguns estão esperando até quase um ano, né? Então, o que a gente tem verificado é que esse assunto é um pouco polêmico, mas ele tem solução judicial, que é a seguinte. Existe uma lei, a lei de benefício da Previdência, ela estabelece que o benefício tem que ser pago em 45 dias, depois da entrega regular de todos os documentos que fazem a prova. Então, muitos entendem que esse prazo de 45 dias é o prazo da resposta. Agora, existe uma lei mais geral, que é a lei dos processos administrativos federais. Ela diz que a administração tem 30 dias para emitir decisão em pedidos. E esses 30 dias podem ser prorrogados por mais 30 dias, mediante justificativa. Então, seria 60 dias. Mas a Justiça, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela tem entendido que 90 dias é um prazo para o INSS fazer emitir uma decisão. Então, a gente, como advogado, a gente tem verificado que um prazo razoável para aguardar é 90 dias. A partir de 90 dias, você já pode até procurar a Justiça com dois objetivos. Conforme o caso, você pode entrar com um processo para exigir que o INSS tome uma decisão do seu processo, ou mesmo você já pode se adiantar e pedir ao juiz que já te forneça, te conceda o benefício, já discutiu o que a gente chama na linguagem jurídica do mérito da ação, vamos dizer assim. Né? Então é lógico que cada caso a gente vai avaliar o que é mais viável. Então o segurado não precisa ficar aguardando. Alguém colocou aqui no comentário agora, a Laura, ela tem mais de um ano e não foi respondido. Então o segurado não precisa aguardar um ano e meio até sair. Existem outros caminhos. A gente acaba aguardando um pouco, por uma questão de bom senso, que a gente verifica o seguinte. Existe sempre um dilema na hora de fazer um processo, que é queimar as etapas administrativas e ir direto para a justiça ou não. Então, a gente avalia muito o direito em si que está sendo discutido. Se o direito é muito polêmico, você quer forçar uma decisão da Previdência Social, muitas vezes você tem a chance de obter uma resposta em recurso da Junta de Recursos da Previdência Social, e se você tiver a resposta positiva, você nem vai precisar de ir para a via judicial, pode ser um fator favorável para o segurado. Mas naqueles casos que a gente sabe que é público e notório que o INSS não vai conceder o benefício, é só estar aguardando mesmo a decisão e já tem uma alta probabilidade de chance de vai ser indeferido, você já pode procurar a justiça e já provocar a decisão do mérito, vamos dizer assim, pedir ao juiz já para conceder aquele benefício. Então é bom avaliar caso a caso. Há alguns casos compensa, eu estou usando esse termo, queimar a etapa administrativa, outros casos não é prudente esperar. Então a gente verifica isso, avalia isso, caso a caso. Ok. Luiz, a reforma da Previdência, ocorrida em novembro último passado, o que ela trouxe de novo para o segurado? Principalmente para o segurado que tinha a expectativa de aposentar em breve. Eu costumo dizer que imagine, eu vou fazer uma metáfora, né? Imagine que você esteja correndo uma maratona e você já fez o seu planejamento para correr 35 quilômetros. E já ali fez sua preparação, administrou seu fôlego, né? Colocou água. Aí os organizadores da corrida vão lá e alteram as regras com a corrida em andamento e colocam a linha de chegada 10 quilômetros para frente, 15 quilômetros para frente. Então, essa é a situação com a reforma da Previdência, né? Eu defendo até uma tese de que deveria ter sido observado o seguinte, a reforma deveria ter trazido uma mudança apenas para aquelas pessoas que ingressaram à Previdência mais recentemente. Eu acho que os trabalhadores dos anos 70, 80, 90, que estão agora quase chegando no momento de aposentadoria, que pegaram a situação mais difícil, deveria ter sido mantido o direito deles, a expectativa de direito, vamos dizer assim, e para aqueles, não é exatamente aqui nenhuma discriminação, mas para aqueles trabalhadores que já foram ingressar no mercado de trabalho já quase desse milênio, vamos dizer assim, depois dos anos 2000, final de 90,
Já em muitos casos, pegaram uma situação melhor, muitos já puderam fazer um curso de graduação, já puderam entrar no mercado de trabalho depois de formados, justamente essa condição melhor proporcionada das gerações anteriores, pelos seus pais das gerações anteriores, né? Então, eu defendo que essa reforma, para ser mais justa, ela deveria ter mantido a expectativa de direito desses trabalhadores, que estavam quase chegando na linha de chegada, vamos dizer assim, e poderia endurecer para os mais jovens que estão tendo outras oportunidades, né? Atualmente. Pegar uma condição um pouco melhor, vamos dizer assim. Mas, de um modo geral, o que a mudança em termos de aposentadoria trouxe foi a idade mínima, que no serviço público já existia, mas no regime geral, que é o regime do INSS, os trabalhadores da iniciativa privada, os que não são servidores públicos, ainda não tinham um limite etário para aposentadoria, só dependia do tempo de serviço. Então, agora, cada detalhe, cada regra, isso aí daí é uma outra live, vamos dizer assim, porque são 6 regras de transição, cada uma com uma situação, mas de um modo geral, o que a gente pode dizer é que para aquelas pessoas que estavam quase chegando no momento de se aposentar, eles trouxeram regras de transição. A regra de transição, no direito em geral, ela deveria ser usada para amenizar, facilitar a vida de quem estava quase chegando no direito expectado, vamos dizer assim, na expectativa de direito ser concluída. Mas nesse caso, até nessa reforma, as regras de transição também vieram muito duras, elas não facilitaram muito a vida do segurado. Então todos eles, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho casos de trabalhadores que faltavam 5 meses para completar 25 anos insalubres para uma aposentadoria especial, e agora com o limite etário vou ter que trabalhar, esperar 6 anos, por exemplo. Então, em resumo, o que a reforma da Previdência trouxe foi uma idade mínima, que vai ser consolidada ao final, mas mesmo nas regras de transição, hoje quando você pega um trabalhador que estava, em linhas gerais, estava prestes a se aposentar, vamos dizer assim, e você vai fazer uma projeção, vai aposentar aí em 2025, 2030, ficou bem mais complicado. Mas aí tem que avaliar caso a caso, porque cada um tem uma história. Depende muito como a reforma aconteceu no dia 13, publicado 13 de novembro de 2019, quem tinha o direito até essa data, já tem o direito adquirido. Então você pode usufruir de um benefício que você já tinha direito naquela data, mesmo que não tinha requerido. Mas a gente avalia o tempo que a pessoa tinha até aquela data, e ali vai ser crucial para determinar o que vai acontecer daqui para frente, né? Então cada um é uma história, tem que ser avaliado caso a caso. E você usou um termo aí agora, aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial e o que mudou com a reforma? Para esclarecer para os nossos seguidores. Pois é, eu diria que a aposentadoria especial, ela foi uma das mais prejudicadas, vamos dizer assim, porque não faz muito sentido você ter um requisito de idade para aposentadoria especial. Porque se a aposentadoria especial é prevista para retirar do mercado de trabalho o trabalhador a partir de um certo tempo, para que ele não continue correndo risco, principalmente depois dessa última decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ele não pode mesmo continuar trabalhando no mesmo ambiente depois de aposentado, pela aposentadoria especial, não faz sentido você ter um requisito de idade. Porque se você pensar no cidadão mais simples, aquele que não teve acesso a uma graduação, não pôde esperar, ele, em regra, começou a trabalhar aos 18 anos, se não for antes, se não for aos 16, etc., e aos 15. Então, se você pensar num trabalhador de 25 anos no ambiente insalubre, ele vai completar, ele entrou com 18 anos, ele vai chegar em 25 anos muito antes do que seria previsto, né? Então, o que acontece? Justamente com o limite etário, ele vai ter que trabalhar muito mais tempo para chegar a usufruir desse direito. Então, ele vai ficar no ambiente insalubre exposto muito mais tempo do que deveria. Então, esse limite etário para a aposentadoria especial, ele ficou muito incoerente. Mas nós podemos falar que acabou a aposentadoria especial ou não? Não, ela não acabou. Existe ainda assim, uma luz no fim do túnel, que tem um projeto de lei, que é o PLC 245, de 2019, que existe uma possibilidade, se esse projeto for aprovado, de prorrogar por mais 2 anos o direito à aposentadoria especial nas regras anteriores. Mas é só um alento, vamos dizer assim. De um modo geral, a aposentadoria especial ela não acabou, mas ela foi apenas dificultada. Ela
já vinha sendo dificultada, não pela lei, mas pelas empresas, porque cada vez menos as empresas estão fornecendo documentações, comprovando plenamente a característica do ambiente, né? Tem muitos trabalhadores em ambiente insalubre que, quando pegam um documento que demonstra se a área insalubre, que é o chamado hoje PPP, a maioria dos trabalhadores da indústria conhece, sabe o que é o PPP? É o perfil profissiográfico previdenciário, é um documento que mostra ali sua história laboral e se você estava exposto em ambientes insalubres. Isso é fornecido para metalúrgicos, trabalhadores da saúde, diversas categorias profissionais, tá? E esse documento já vinha sendo dificultado pelas empresas que não estavam retratando a realidade do ambiente ali. Muitas vezes o trabalhador está num ambiente muito agressivo, muito insalubre, e quando você lê o documento parece que ele está num ambiente maravilhoso. Isso aí muitas vezes acaba tendo que ir até para uma discussão na Justiça do Trabalho para fazer uma perícia no local do trabalho, para verificar se as condições do trabalho eram realmente aquelas, né? Então a aposentadoria especial já era dificultada por esse motivo, e agora ela foi mais dificultada pela idade mínima, mudança da lei, que ela ficou mais distante. Mas a aposentadoria especial ainda é possível e ainda existe. Ela só foi dificultada, vamos dizer assim. Luiz, alguém comentou aqui há pouco sobre o fator previdenciário. Como é que fica a situação? O fator previdenciário ainda existe com a reforma ou não? O fator previdenciário, ele ainda existe para alguma das regras de transição, tá? O que é o fator previdenciário? Ele foi um resultado de uma tentativa frustrada dos anos 90, que o governo da época tentou fazer uma reforma da Previdência com mais furor, vamos dizer assim, não conseguiu. Então, eles tentaram colocar a idade mínima já naquela época, nas reformas dos anos de 95, 97, não conseguiram, mas aí conseguiram passar o fator previdenciário, que ele era uma espécie de idade mínima oculta, escondida. Por quê? Porque você podia aposentar, mas a sua idade reduzida vai reduzir sua renda. Então, eles não conseguiram, na época, colocar o limite etário, não passou, mas passou o fator previdenciário, que foi muito cruel. De um modo geral, um trabalhador aí na faixa dos 50 anos, no máximo que ele conseguia aposentar com 60%. Isso se conseguisse muito, né? Então, ele perde no mínimo uns 40% do valor da média, que seria a sua aposentadoria. Aí, quem tem o direito adquirido até 13 de novembro, naquela data, já tinha completado os 35 anos se homem, 30 anos se mulher, poderia se aposentar com o fator previdenciário. Uma das regras de transição manteve esse fator previdenciário, tá? Então, mas em outras regras ele vai acabar, tá? Então ele vai aos poucos entrar em desuso. E aí você falou há pouco de idade mínima, mas como é que fica a aposentadoria por idade, né, de homens e mulheres após a reforma? Não idade mínima, aposentadoria por idade. Pois é, a aposentadoria por idade, igual eu te falei, as regras de transição como um todo, elas variam a outra live. Se for entrar em cada regra, em cada detalhe. Sim, sim. Então, mas de um modo geral, a aposentadoria especial, eu costumo falar uma metáfora que o seu benefício vai correndo de você. Vamos dizer assim, quem até o dia 13 de novembro já esperava se aposentar por idade, por exemplo, uma mulher que ia completar 60 anos de idade e ia requerer sua aposentadoria especial, ela acabou tendo esse benefício prorrogado, a data de início que ela pode pedir esse benefício, prorrogado mais 6 meses. E à medida que o tempo vai passando, esse tempo vai aumentando. Você pode dizer que o benefício vai correndo de você, vamos dizer assim. Aí tem que verificar uma tabela que existe na reforma, a gente pode tratar disso depois de forma mais detalhada, para cada situação de quantos anos faltava, quanto tempo ainda vai ter que cumprir. Tá? Sim. Mas de modo geral, até chegar na regra definitiva final, que vai ser lá próximo de 65 anos para homens, 62 para as mulheres, quando tiver a regra definitiva. Até lá, as regras de transição vão ser um verdadeiro... Você tem que montar um verdadeiro algoritmo para calcular cada regra de transição. Então, tem que avaliar caso a caso. São 6 regras, basicamente. Tem regra de pedágio de 50%, cumprir 50% do tempo que faltava. Tem regra de pedágio de 100%, cumprir 100% do tempo que faltava na época da reforma. Tem regra dos pontos, que era aquele famoso pontuação 95, soma para homem, 85 para mulher de soma de tempo com a idade. Esse tempo também vai correndo de você, esse fator vai subindo. Então tem várias regras. Então tem que ser avaliado caso a caso. Isso dá para montar um verdadeiro algoritmo para calcular essas possibilidades. Luiz, muito comum também o pessoal questionar sobre revisão da sua aposentadoria. Então, eu
adquiri o direito à aposentadoria e me aposentei em 2012. E agora eu quero fazer a revisão da minha aposentadoria. Eu faço porque eu quero ou eu tenho que ter um critério para pedir essa revisão? E que critérios são esses? Olha, é muito comum o trabalhador pensar, minha aposentadoria já está defasada, o poder de compra do meu benefício já não é mais o mesmo, e com isso eu quero uma revisão. Mas, infelizmente, a Justiça tem decidido que os índices utilizados pelo governo, pela lei, para reajustar os benefícios, que basicamente é o INPC, ele é suficiente para recuperar o poder de compra. Então, não existe revisão de benefício pelo simples fato de ter perdido o poder aquisitivo, né? Então, para analisar possibilidades de revisão de benefício, a gente tem que analisar situações concretas em que o benefício tenha sido concedido em valor menor do que o devido. Para dificultar ainda mais, a gente teve uma legislação que limitou em 10 anos um prazo chamado de decadência para você revisar seu benefício. Então, você só pode pedir revisão do seu benefício até 10 anos da data do recebimento. Então, se você começou a receber o benefício em 2012, você vai ter até 2022 para pedir uma revisão. Isso aí matou muita tese de revisão. Mas, de um modo geral, tem que ser avaliado questões objetivas. Por exemplo, o cidadão teve tempo insalubre, apresentou documentos ao INSS e com aquele documento o INSS não reconheceu aquele tempo insalubre, não aumentou o tempo de contribuição da pessoa, com isso foi reduzida a renda. Isso pode ser discutido judicialmente, que aquele tempo não foi enquadrado como especial, e isso pode diminuir o fator previdenciário, diminuir o impacto do fator previdenciário e aumentar a renda. Existem aposentadorias por idade, em que a pessoa apresentou o pedido no INSS, o INSS não avaliou, não analisou a carteira de trabalho, não analisou todos os carnês de contribuição. Períodos muito antigos não estão no sistema da Previdência, porque a informatização veio depois. Então, quem tem carteira assinada de anos 70, final de 80, carnês antigos, guarda com carinho, porque enquanto ele não for apresentado à Previdência, a Previdência muitas vezes nem tem conhecimento dele, nos seus registros informatizados. Tá? Precisa de ser registrado. Então, isso pode ser motivo de revisão de muitas aposentadorias por idade, porque a aposentadoria por idade ela começava num percentual de 70%, ia aumentando 1% a cada ano trabalhado até chegar em 30%. E a pessoa podendo chegar em 100%. Então tem muita gente aposentada por idade com 70%, 80%, 90%, que poderia ter o 100%, porque algum tempo de serviço não foi computado pelo INSS. Tá? Então existem teses objetivas de revisão, tem que ser avaliado caso a caso. Agora, não existe revisão pela simples perda do poder aquisitivo. Tem uma tese de revisão que está sendo muito comentada atualmente. Muitas vezes a gente é taxado de pessimista ou extremamente realista, porque a gente alerta as pessoas que têm que tomar muito cuidado com as matérias que aparecem em muitas mídias, que pintam essas notícias como coisas muito boas, que como se já tivessem consolidadas. Então existe uma tese de revisão, a gente gosta de olhar isso com mais pé no chão, com mais frieza, é a revisão da vida inteira. Porque a legislação, como regra de transição, ela previa que quem entrasse na Previdência ou começasse a contribuir depois de 99, ao apurar uma aposentadoria, vai apurar toda a vida de contribuição. Mas quem entrou antes, quem já estava na Previdência, que é a maioria das pessoas que vão se aposentar agora, essa regra manda computar apenas a média do período de julho de 94 para cá. Eu chamo isso também de brincadeira, de metáfora, a regra da preguiça, porque é uma mera conveniência de não fazer conversão de moeda, porque é depois do plano real. Né? Então essa regra não tem outra explicação, a não ser preguiça de fazer conversão de moeda. Por que julho de 94? O que essa data significa? A única coisa que você vê é que a partir dessa data até hoje é o plano real. Então você não tem que fazer conversão de moeda para calcular uma média de benefício. Então todo o período anterior é descartado. Você conta todo o tempo da pessoa para se aposentar, mas os salários de contribuição que vão impactar na renda só de julho de 94 para cá e 80% dos valores. Os maiores valores descartando 20%, na regra antiga. Com isso, existe uma tese de aplicar a vida inteira de contribuição ao invés de limitar a 80% do período de julho de 94 para cá. Mas isso aí só vai ser interessante para aquelas pessoas que tiveram contribuição muito boa no passado, antes de julho de 94, mas que no final tiveram a contribuição menor
Porque aquelas pessoas que tiveram uma carreira em ascensão e terminaram, quando entraram com a aposentadoria, e eles estavam no auge da carreira com salários altos, normalmente não vai ser vantajoso. Então, essa revisão da vida inteira ela é muito vantajosa para aquelas pessoas que contribuíram muito bem no passado e depois, no final, muitas vezes saiu do emprego e virou microempresário e pagou sob salário mínimo, ou mesmo saiu do emprego bom e foi para um emprego pior, com contribuição menor. Então, normalmente, a revisão da vida inteira seria boa para aquelas pessoas que contribuíram menos no final, contribuíram com valores menores no final, em que os valores antigos vão ajudar, ao invés de atrapalhar. Porque se tratando de uma média aritmética, valores menores vão puxar essa média para baixo. Então, em muitos casos, eu já fiz avaliação, normalmente os trabalhadores de carreira em ascensão, essa regra é até pior. Porque você vai deixar de descartar salários menores que iriam puxar a média para baixo. Então, isso é uma matéria muito detalhada também, que daria outra live, vamos dizer polêmica, assim. né? Mas o certo é que ainda há muita coisa sem definição nessa regra, ela ainda vai ser analisada por tribunais superiores, ela ainda não está totalmente consolidada, e tem muitas dúvidas sobre decadência. Por exemplo, tem gente que aposentou em 98 e quer pedir revisão da vida inteira, mas a lei é de 1999, então provavelmente não vai se enquadrar. Agora, tem a questão da decadência. Se você está em 2020, provavelmente só quem aposentou de 2010 para cá que poderia pedir essa revisão. Mas existe aquela outra tese de que é a partir de quando você tem um conhecimento do fato. Então, como a decisão que consolidou isso, pelo menos no STJ, vamos dizer assim, em alguma turma, foi recente, você poderia contar a partir dessa decisão. Então tem muita polêmica ainda, tem muita coisa para ser definida. O importante é saber que essas teses, elas não são, embora apareçam na mídia, que pode ser pedido e tal, elas não são totalmente consolidadas ou definitivas. Tá. Luiz, esse período crítico que a gente vem atravessando, o mundo vem atravessando, com a questão da pandemia, o segurado que perdeu o emprego agora nesse período, ele perde o seu direito de segurado junto ao INSS? É muito importante a pessoa saber isso, porque tem uma expressão jurídica, a gente chama de qualidade de segurado, na Previdência, que depois que você deixa o seu trabalho, deixa de contribuir, você ainda mantém a qualidade de segurado por um tempo, né? Então, é importante saber que depois de parar a contribuição, depois que você já tiver contribuído um certo tempo e já adquiriu a qualidade de segurado, você não perde aquela qualidade de segurado imediatamente com a demissão. Essa qualidade de segurado pode ser prorrogada 1 ano, até 2 anos e até 3 anos, conforme a situação. E muitas pessoas não sabem, e muitas vezes até o INSS nega, e quando a pessoa teve uma demissão, uma dispensa e recebeu o seguro-desemprego, a qualidade segurada é prorrogada por mais 1 ano, além do que o ano que já previa a lei. E basta a pessoa provar que usufruiu do seguro-desemprego e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, a qualidade de segurado pode ser mantida por 1, 2, até 3 anos depois, conforme o histórico de contribuição do segurado. E o segurado, Luiz, que era empregado até agora e foi demitido ou pediu demissão, perdeu o vínculo empregatício, mas ele quer continuar como segurado. Ele quer ser segurado do INSS por uma série de fatores e porque ele tem esperança de aposentar, expectativa de aposentar ainda. O que esse segurado deve fazer? Existe alguma coisa que ele pode fazer? Bom, embora a gente diga que ele mantém a qualidade segurada, eu tenho que saber que ele não está continuando computando tempo se ele não contribuir. Então ele precisa de voltar a contribuir para que ele continue computando tempo de contribuição. Então se ele se tornou um trabalhador autônomo, ele tem que fazer a contribuição como contribuinte individual, né? Preencher aí o carnê da Previdência ou pagar numa agência lotérica com o código correto. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque existem os códigos próprios de preenchimento dos carnês da Previdência, isso pode ser verificado no site ou procurar informação com o profissional, mas, de um modo geral, o contribuinte individual ele vai contribuir com 20% do valor que seria sua renda mensal ou que ele pretende contribuir. Normalmente, a contribuição mínima vai ser 20% de um salário mínimo, né? E existem modalidades de contribuição de valores menores para aqueles trabalhadores de baixa renda ou de outras situações. Existe uma modalidade de contribuição de 11% do salário mínimo,
que é para aqueles trabalhadores que abrem mão da aposentadoria por tempo e vão aposentar só por idade ou por outra modalidade. Esse poderia contribuir com 11% do salário mínimo. Muitos trabalhadores fizeram isso até 13 de novembro. Existe a modalidade do trabalhador contribuir com 5% do... Não vou dizer o trabalhador, mas é aquelas pessoas incluídas no CAD único da prefeitura, no cadastro único, que estão caracterizados como pessoas de baixa renda, e elas vão poder contribuir com 5% do salário mínimo. É importante saber que tem gente contribuindo com 5% do salário mínimo, mas não está incluído nesse cadastro, não tem comprovação. Então isso não vai ser aceito pelo INSS. Então só deve contribuir nessa condição quem tiver como comprovar. Quem tiver feito o cadastro no CAD único, chamado CAD único, que é equivalente ao cadastro do Bolsa Família ou cadastro de baixa renda na Prefeitura Municipal. Sim, lembrando que o MEI, né, tem essa condição, o MEI acaba contribuindo com 5% também, mas é uma situação distinta, né? 5% depende realmente do CAD único. Para quem não sabe, aí o MEI é o microempreendedor individual, tá? Isso. E ele pode contribuir com 5% do salário mínimo, e é uma modalidade que foi criada. É lógico que ele tem um limite de renda para o negócio dele não pode faturar acima de um certo valor, e é importante também saber que isso aí também limita a modalidade de aposentadoria, porque eu já vi contribuintes como microempreendedor individual tentarem computar esse tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, não conseguiram, porque isso aí também é um fator limitante. Então tem muitas regras a verificar, a pessoa tem que procurar um profissional especializado de sua confiança para esclarecer essas dúvidas. É sempre importante a gente ressaltar isso. O segurado deve procurar um advogado de sua confiança, né? E esclarecer isso com um profissional qualificado. Luiz, olha, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, passa muito rápido. Eu vou deixar você fazer as considerações finais, mas de antemão eu te convido para a gente voltar, né, numa próxima live, porque o assunto é interessantíssimo, né? É muita coisa que a gente tem para falar e o tempo é muito curto para isso. Mas, assim, eu já te deixo o convite aqui de antemão. Muito obrigado e faça suas considerações finais, por favor. Ok. Eu quero dizer que a gente está à disposição para novos esclarecimentos, a gente pode repetir essas transições com outros esclarecimentos, né? Esse pode ser apenas o primeiro de vários encontros que a gente pode realizar para esclarecer dúvidas, falar sobre os diversos assuntos. E eu quero agradecer você pela oportunidade, o canal Mente Quântica, falar com os ouvintes aí, com os seguidores aí do Instagram, né? Que leiam o conteúdo do canal Mente Quântica. Nós vamos estar também no canal Escritório Vasconcelos, colocando novidades, informações para os segurados. Conteúdo, né? Conteúdo, exato. E eu quero novamente agradecer, parabenizar o canal Mente Quântica, né? E me chamou muita atenção a informação que tem no canal Mente Quântica, de transformar a sua vida e falar em paz, equilíbrio e harmonia. Tá? Sim, voltado realmente para as coisas positivas, né? E, assim, fazendo um trabalho de engrandecer mesmo o ser humano. É muito importante isso. E essas colaborações dos profissionais, que eu acho muito importante, né? As pessoas doando um pouquinho do seu conhecimento para a coletividade. Isso é muito importante. Por isso que a gente tem que agradecer sempre os profissionais que se dispõem a estar aqui no domingo à noite para falar de um assunto desse. Por isso que a gente te agradece com antecedência. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e paciência, e podem mandar mensagens com dúvidas, perguntas, que a gente vai fazer um esforço para responder a todos. Ok, Luiz, então, muito obrigado, boa noite para você, boa noite para os nossos seguidores. Hoje, infelizmente, nós não teremos a live com o Edmar às 22 horas, a live, né, à noite, que chama a live dele. Houve um imprevisto e ele não vai poder participar, então eu peço desculpas aos seguidores. Domingo que vem, se Deus quiser, estará de volta. Nós estaremos aqui no próximo domingo, às 21 horas, falando de terapia familiar com o Léo Manfroy novamente. E no próximo domingo, com o Escritório Vasconcelos, se Deus quiser, falando novamente de direito do cidadão. Tá? Luiz, boa noite, um abraço, fique com Deus. Boa noite. Pessoal, eu vou encerrar a live.
Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado ao canal Mente Quântica, mais uma vez, pela oportunidade. Muito obrigado a todos os seguidores que passaram por aqui. Eu espero que as informações tenham esclarecido pelo menos uma dúvida que vocês tenham. Podem enviar as suas dúvidas para o @escritório Vasconcelos ou para o @canal Mente Quântica, que na medida do possível a gente responde. E eu espero vocês na próxima semana. Fiquem ligados no canal Mente Quântica, tem um conteúdo muito rico para o crescimento humano. Então conheçam o canal, sigam o canal e boa noite para todos. Fiquem com Deus.